Olá novamente. Esse, Olá novamente. Esse vídeo é para explicar exatamente como funciona, quais as classes e quais as principais funções do módulo de extração pura do DODF Miner. Avisando novamente que esse é um vídeo para quem já viu os workshops do Needle, já viu principalmente a parte sobre o DODF Miner dos workshops do Needle e é principalmente desenvolvedor do DODF Miner. Então, DODF Miner, você entra na pasta raiz. Se você entrar na pasta extract, você vai ter dois principais módulos, Polish e Pure. Nesse vídeo vamos falar do Pure. Então, a, nosso arquivo principal do Pure se chama core. O core é responsável por ter as principais funções de interface com o usuário. Então, nós temos uma das principais funções chamada def extract text. Ela recebe um PDF e consegue extrair o texto do PDF. Ele extrai somente de um PDF, essa é a função dele, então você passa somente um PDF, ele faz a extração do texto e temos um argumento chamado single nessa função. Se você passar single false, ele vai retornar o texto desse PDF no formato de string. Se você passar true, ele não retorna nada e cria um arquivo TXT com esse texto dentro, com o mesmo nome do PDF que você passou. O próximo argumento seria o block. Se você passar block false, ele vai retornar a string corrida como um todo do PDF, como se ele tivesse extraído num texto inteiro. E se você passar block como true, ele vai retornar uma lista de vários blocos que ele encontrou de texto dentro do, do TXT. No caso, se você botar blocks true, ele vai retornar um JSON, porque ele vem no formato de listas. Então é necessário que isso aconteça. Aqui na nossa documentação nós temos returns, que demonstra exatamente como que funciona essa saída. Nós retornamos um array com 5 valores, sendo que desses 5 valores, 4 deles é as coordenadas dessa box, dessa caixa de texto, e por último, exatamente o texto que pertence a essa caixa de texto. Então, essa é o que nossa primeira função extract text faz. Então, nós temos uma outra segunda função chamada extract structure. Nela, ela faz algo semelhante a extract text, onde você recebe um PDF. O single, nesse caso, faz a mesma coisa. E o norm significa a normalização. Qual normalização que você vai inserir nesse texto, né? Então, a saída dele é no formato JSON. E qual a diferença do extract structure para o extract text com o block true? O extract structure ele tem como intuito extrair os títulos também. Então, nós temos aqui no PDF como Secretaria do Estado do Governo, Casa Civil, Secretaria do Estado da Economia. Essa função ela identifica isso e faz com que Casa Civil seja pai de todos os textos subjacentes a ela, até a Secretaria de Estado Civil. Então, a estrutura de texto vem da maneira com que está descrita aqui na documentação. Então, nós temos o título, que no caso ali seria Casa Civil, e uma sequência uma lista com sequência de textos representando exatamente a coordenada daquela caixa e qual o texto daquela caixa. Então, aqui, por exemplo, Casa Civil teria uma caixa provavelmente com texto de ordem de serviço até resolve e assim por diante ele vai formando a lista até o próximo título, Secretaria do Estado de Governo. Essas são as duas principais funções que fazem extrações singulares de PDFs. Então, agora nós temos as nossas próximas que são mais auxiliativas. Não. Agora nós temos as nossas próximas que são mais auxiliares. Então, nós temos a extract to txt, extract to txt. Então, nós temos a extract to. Então, nós temos a extract to txt. Então nós temos a extract Então nós temos a extract para txt que utiliza essa primeira função extract text para fazer uma extração só que de vários arquivos ao mesmo tempo. Essa é justamente
a finalidade dela. Então você cria vários arquivos subjacentes, ele identifica qual que é a estrutura de arquivos de PDFs que tem dentro da sua pasta e ele extrai um a um, seguindo a mesma ordem. O mesmo é para extract para JSON, extrair para JSON, onde ele utiliza a função exstructure, só que para fazer uma extração de títulos utilizando o próprio JSON. E todas as outras funções aqui são funções privadas que auxiliam as quatro primeiras de cima. Para saber exatamente como funciona a extração textual que nós utilizamos a ferramenta PyMu, como descrita no workshop, você vai entrar nesse módulo chamado Utils, e para cada um, dentro dessas três classes aqui, tem cada uma das classes descrevendo do PyMu como é feita essa extração. Então, qualquer dúvida em relação a isso, basta olhar essas três classes. Então, para o método de extração polida, essas são as informações que temos, essas informações que eu tenho para passar para vocês.